Em tempos de festa junina, não faltam aqueles estalinhos, uma das brincadeiras preferidas das crianças. Mas elas podem se queimar e o cuidado é necessário, eu diria até redobrado, né? Com a gente aqui hoje, a dermatologista Nayara Dib. Nayara, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, obrigada a você pelo convite. Você que é mamãe, está preocupada, papai também? Então, ó, 99897.000. Porque parece uma brincadeira inocente, mas pode realmente queimar, Nayara? Sim, nesse período de festas juninas, a gente vê que aumentam muito as ocorrências de queimadura. E aí elas ocorrem desde os estalinhos, aquelas bombinhas maiores, até as fogueiras e fogos de artifício, que são mais soltados nessa época também. O que acontece? Para começar, a criança é muito criativa. Às vezes você dá uma caixinha de estalinho que não provoca tanto mal, mas a gente já viu casos da criança abrir os estalinhos, juntarem, formarem uma bombinha maior para fazer mais barulho, chamar mais fogo, atenção. Assim, né? E com isso pode acabar queimando, né? Fora essas outras, que tem algumas bombinhas que elas são maiores e se elas encostarem em alguém, elas podem gerar queimaduras. Então, assim, sempre que houver queimaduras, a gente tem que orientar os primeiros socorros, né, das queimaduras. E a primeira coisa em qualquer caso de queimadura, e não só as das festas juninas, é você esfriar o local. Porque quando você queima, se você deixa sem esfriar, aquele calor que está na sua pele, ele continua aumentando a lesão. Então, esfriar o local com uma água fria, corrente principalmente, na torneira ali, deixar esfriar bastante, alivia a dor e ainda vai evitar dessa lesão continuar progredindo. É porque muita gente usa ali creme dental e outros tipos de creme, e isso está fora de cogitação, né? Essas receitas caseiras, muita clara de ovo, pó de café, banha de porco, tem muitas coisas que passam. O que acontece? Elas podem gerar algum tipo de dermatite de contato, alergias, além de, já é uma pele que está sensibilizada, aumentar o risco de infecções, porque se você coloca algo ali que é um alimento, né? Isso pode aumentar a proliferação bacteriana no local. Tem dados aqui, inclusive, que a Nayara passou pra gente. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, pelo menos 1 milhão de acidentes desse tipo acontecem no Brasil por ano, sendo 300 mil apenas em crianças, né? Sim, isso de queimaduras em geral. Em geral, né? E aí, quais, por exemplo, aqui traz até alguns riscos, né? Acender as fogueiras com combustíveis, não permitir que as crianças façam parte do processo. Isso, nas festas juninas a orientação sempre é tentar fazer fogueiras não muito altas, porque as fogueiras muito altas, elas correm o risco de desmoronamento. E quando tem o desmoronamento, as brasas elas vão longe, então gerando mais queimaduras. Não usar essas substâncias, álcool, solventes, para acender as fogueiras, porque aumenta muito o risco, né, da queimadura. E quem for soltar fogos de artifício, sempre usar fogos com procedência e ler bastante o modo de uso para fazer corretamente. Isso é importante. E não deixar as crianças participarem de nenhuma fase desse processo, né, de acender fogueira, soltar fogos de artifício, porque isso são acontecimentos que a gente vê também. Crianças com amputação até dos dedinhos por soltar fogos de artifício, ele explodir na hora e acabar gerando amputação dos dedos. Então, as queimaduras, elas podem levar sequelas graves, né? Tem as queimaduras de primeiro grau, que são essas que a gente só fica vermelho, dá um eritema na pele, um ardor, mas tem as de segundo, que já são aquelas que formam bolhas, e as de terceiro grau, que podem destruir a pele toda e até os tecidos abaixo, né? Músculos, tendões, então podem gerar cicatrizes, além de cicatrizes retráteis que vão atrapalhar os movimentos, queloides e até amputação de membros. Você falou de todo esse processo aí da queimadura, o que ela pode causar. No caso dessa vermelha, né? A criança de repente queimou a mão, o braço, essa vermelha, o tratamento é com água corrente. Quando que os pais têm que procurar o profissional? Se for essa que só ficou vermelha, água corrente, passar uma vaselina líquida, que é importante para manter a hidratação da pele. Se você viu que só ficou vermelho, nem gerou bolhas, essas são mais autolimitadas. Geralmente em 3 a 6 dias elas já cicatrizam e nem geram cicatrizes, né? A pele volta ao normal. Já as queimaduras
que são mais extensas, se for uma superfície corporal maior ou maior gravidade, gerando bolhas, ou a pele ficando muito pálida, porque aí já é o contrário, quer dizer que lesou os vasos sanguíneos daquela região, aí é importante procurar o hospital, porque queimaduras, ainda mais se elas forem mais graves ou mais extensas, elas correm riscos não só da pele, né? Se uma queimadura ela é extensa, isso pode gerar choque, pode gerar toxemia por absorção daquele tecido que foi destruído, e aí é necessário internação hospitalar mesmo, com uma equipe multidisciplinar, porque a queimadura mais extensa e mais grave pode levar ao óbito. No caso dos adultos, qual o tipo de queimadura é mais comum? Por exemplo, a dona de casa que está trabalhando ali ao fogão? O mais comum seria na cozinha mesmo, né? Então são as donas de casa com panelas, água fervendo, quando é principalmente óleo fervendo. Então uma orientação é sempre deixar aquela panela que está fervendo nas bocas de trás do fogão, não deixar nas bocas da frente, com os cabos virados, porque se você esbarra aquele líquido quente vem em você, isso vai gerar queimadura. E principalmente para quem tem crianças. Como a gente estava falando das crianças criativas, né? Tem criança que abaixa a tampa do forno para subir no fogão e aí vem tudo, já aconteceu. E assim, a principal causa de óbito por queimadura em criança é dentro de casa. Então, tem todas essas orientações em queimaduras, de evitar as panelas, evitar que a criança fique na cozinha no momento em que está sendo preparado o alimento. É melhor. Nos bebês que vão tomar banho ali na banheira, sempre colocar primeiro a água fria para depois colocar água quente, porque isso também já aconteceu da mãe colocar água quente e aí vai pegar água fria, a criança entra na banheira e aí se queima toda. Então é uma queimadura grave, porque aí por escaldamento, né? Geralmente são queimaduras extensas. Ficam marcas até, eu imagino. Ficam marcas, cicatrizes e graves. Como eu falei, geralmente quando a criança entrou na banheirinha com água quente, a queimadura é muito extensa. Então, isso corre o risco mesmo de choque e pode levar ao óbito. Então, para essas mamães, água fria depois. Primeiro água fria, depois água quente, vai testando, não deixar a água ali nos 37 graus, não passar disso. E também, que acontece muito dentro de casa, é fim de semana, vai acender a churrasqueira, né? Colocar o álcool, tem que evitar o uso de álcool e de substâncias muito inflamáveis para acender churrasqueira. Lembrar também das crianças de guardar os produtos químicos, evitar ter soda cáustica em casa, né? Porque também pode ser queimaduras por ingestão de substâncias químicas. Então, as queimaduras, elas podem ser pelo calor, por líquidos quentes, fogo, podem ser por substâncias químicas. Excesso de gelo também, então se for o gelo também por muito tempo pode queimar. E as queimaduras elétricas que a gente também tem que lembrar, né? Criança às vezes coloca o dedinho na tomada, morde fio. Né? Então, evitar fio desencapado. Sempre estar atento, né, Nayara? Porque a criança é assim, criativa e rápida. Né? E as crianças menores de 2 anos, elas não entendem muito que você falar não pode, isso não deve, elas não aprendem tão rápido. Então, tomar o maior cuidado mesmo para elas não terem contato com essas coisas. E agora a gente tem aí dia 24 de junho, né? Tem o final de junho que tem muita festinha, muita barraquinha. De repente, o menino quer soltar mesmo o estalinho ali, vai para um outro canto e fica com ele ali. Fica com ele, não deixar Depois que acabou, sozinho. Vão brincar de outra coisa. Exatamente. São as dicas importantíssimas da Nayara Adib, que é dermatologista e trouxe esse alerta pra gente agora, nessa época, e também ao longo do ano, com todas essas tarefas que tem, que envolve água fervendo, fogo, pra gente ficar atento. Obrigada, viu, Nayara? Obrigada a você. Bom feriado pra você. Obrigada. Viu? E festa junina, assim, tranquilo, viu?